Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Hoje, dia 30 de agosto, ano de 2024. Vamos juntos, de agora até logo mais às 8 horas, com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Direção-geral Otávio Lamartine, moderação Marcos Brito e supervisão técnica no YouTube dele, Andrei Vini Ferreira. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. E ainda Lamartine Locações, em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos juntos, de agora até às 8 horas, com as informações para você ficar por dentro de tudo logo no início da nossa manhã. E vamos chamar ele, o nosso repórter em ação, nosso amigo Paulo Isaías, que já está por aqui. Tá tudo pronto? Bom dia, amigo. Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Então vamos lá e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. A Polícia Civil do Ceará prendeu 3 novos suspeitos pelo assassinato do empresário piauiense Aldete Saldanha em Fortaleza, ocorrido no dia 21 de agosto. Os suspeitos foram capturados nos bairros Monte Castelo e Itaperi. Entre eles estão um homem de 24 anos e uma adolescente de 14 anos, além de um homem de 18 anos. Saldanha foi morto a tiros enquanto estava em um veículo no bairro Moura Brasil. O caso está sendo finalizado pela Delegacia de Homicídios e será encaminhado ao Judiciário. Repórter Brasil News. Um grande incêndio está devastando a terra indígena Cadiuel, em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Desde o início do fogo no dia 25 de agosto, mais de 60% da área foi destruída. A terra abriga 1.697 indígenas de 3 povos diferentes. 70 brigadistas do IBAMA estão no local para combater as chamas, mas ainda não há previsão para controlar o incêndio. O fogo já afetou 15,37% do Pantanal, que enfrenta incêndios há mais de 3 meses. Até agora, mais de 2.300.000 hectares foram queimados no Pantanal. Apesar da ajuda da última frente fria, o fogo subterrâneo, conhecido como turfa, continua sendo um desafio. Repórter Brasil News. Em julho, foram gerados 188 mil empregos formais no Brasil, um aumento de 32,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Nos primeiros 7 meses do ano, o país criou 1.490.000 vagas com carteira assinada, alta de 27,3% em comparação ao mesmo período de 2023. O setor de serviços foi o maior responsável pelas novas vagas e o salário médio de admissão subiu para R$ 2.161,37. Repórter Brasil News. As notícias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro, destacou durante a sessão plenária da terça-feira que uma das áreas mais afetadas é o interior de São Paulo, onde 48 cidades entraram em estado de alerta. Em resposta a esse cenário, ele assegurou que o Senado está preparado para auxiliar tanto os estados quanto os municípios que estão lidando com essa crise ambiental. Essa é uma situação realmente muito preocupante, alarmante mesmo, e o Senado Federal estará, evidentemente, de prontidão para auxiliar todos os estados da federação e os municípios atingidos nesse momento muito crítico da vida nacional, em que há, de fato, uma grande massa de acontecimentos de focos de incêndio Brasil afora. Rodrigo Pacheco também mencionou seu contato com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e reafirmou o compromisso da casa em colaborar para minimizar
os impactos desses desastres ambientais em todo o país. Neste final de semana, fiz contato com Sua Excelência o Governador do Estado de São Paulo, que é um estado que está sendo muito atingido pelos incêndios no seu interior. Falei com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, manifestando a nossa solidariedade em nome do Senado Federal e a disposição nossa em poder ajudar o Estado de São Paulo, assim como os outros estados atingidos. Na semana passada, os 3 poderes da República firmaram um pacto pela transformação ecológica. Além de Rodrigo Pacheco e do presidente Lula, a solenidade de assinatura do pacto contou com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A estratégia inclui a proteção à biodiversidade e aos recursos naturais, combate ao desmatamento e busca de um modelo de desenvolvimento sustentável. Repórter Brasil News. As notícias. A Polícia Civil Paulista prendeu nesta terça-feira o 6º suspeito de envolvimento com os incêndios florestais registrados no estado de São Paulo nos últimos dias. Trata-se de um homem de 49 anos. Segundo a polícia, ele ateou fogo a uma mata e as chamas atingiram uma área de 8.000 metros quadrados, no município de Jales, a quase 600 quilômetros da capital paulista. Nenhum dos suspeitos teve o nome divulgado. Desde a última quinta-feira, dia 22, foram identificados 2.600 focos de fogo no estado de São Paulo, segundo o levantamento do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que utiliza imagens de satélites para identificar os incêndios. Somente na sexta-feira passada, os satélites registraram colunas de fumaça a cada 90 minutos e da manhã até o final da tarde de sexta, o número de focos multiplicou de 25 para quase 1.900 em todo o estado. 8 em cada 10 deles em áreas ocupadas pela agropecuária. Em São Paulo, 45% ou praticamente a metade dos focos de calor foram localizados em regiões de cultivo de cana-de-açúcar, outros 10% em áreas de pastagem e quase 20% em pontos em que não é possível distinguir entre pasto e agricultura. A maior incidência foi em 5 cidades da região de Ribeirão Preto, que sozinhas concentraram mais de 13% dos focos de calor no período. Nessa segunda-feira, não havia mais focos ativos de incêndio florestal no estado. Mas nessa terça, depois de 2 dias sem fogo, foram registrados 8 novos focos em Barretos, Franca, Batatais e Guaraci. E devido ao clima quente e seco em todo o estado, a Defesa Civil mantém 48 municípios em alerta máximo para focos de incêndio nos próximos dias. Repórter Brasil News. As notícias. A partir do ano que vem, as mulheres vão poder se alistar no serviço militar entre janeiro e junho do ano que completarem 18 anos. Um decreto com as regras para o alistamento voluntário feminino foi publicado nesta quarta-feira pelo governo federal. A novidade é que antes as mulheres só poderiam entrar nas carreiras militares em cursos de formação de suboficiais e oficiais, que são cargos de nível superior, como médicas e engenheiras. Agora, elas também podem se alistar aos 18 anos, como acontece com os homens. A seleção vai seguir critérios de cada uma das 3 forças armadas, que levam em consideração questões físicas, culturais, psicológicas e morais. As candidatas vão ter que passar por exames clínicos e de laboratório para comprovar que não tem limitações à prestação do serviço militar. A partir do ato de incorporação, o cumprimento do serviço militar inicial feminino vai se tornar obrigatório. Aí a mulher vai ter os mesmos direitos, deveres e penalidades dos homens. Não há estabilidade do serviço militar para as mulheres voluntárias. Então, depois do fim do serviço ativo, elas vão para a reserva não remunerada. Repórter Brasil News. As notícias. Indígenas que ocupam uma área numa fazenda de Guaíra, no oeste do Paraná, voltaram a ser atacados na noite desta terça-feira. De acordo com relatos, homens armados com espingardas de chumbo chegaram atirando. A ação teria iniciado às 9 horas da noite e parado somente às 2 da madrugada. 7 pessoas foram atingidas. Algumas foram resgatadas por um motorista da CESAI, Secretaria de Saúde Indígena. Uma das pessoas da comunidade conseguiu filmar alguns minutos do ataque. É possível ouvir os sons dos tiros. Chega só eles derramarem nosso sangue e saírem impunes por todo esse crime. Se eles... Vocês conseguiram escutar esse tiro? Os indígenas dizem que a Força Nacional demorou para chegar ao local e interromper a violência.
Os Avá-Guarani realizam ações de retomada de terras que fazem parte do território Guaçu-Guavirá. A área já foi reconhecida pela FUNAI como tradicional, mas a demarcação está travada por ações na Justiça. A nossa produção entrou em contato com os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Povos Indígenas e a FUNAI. Ainda aguardamos um posicionamento. Repórter Brasil News. As notícias. Agentes da Polícia Federal cumpriram nesta quarta-feira 10 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e Minas Gerais. Tudo para acabar com uma organização criminosa suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, por meio de bancos digitais não autorizados pelo Banco Central. Foi a Operação Concierge. Além das prisões e buscas, também foram determinadas a suspensão das atividades de quase 200 empresas, usadas pela organização criminosa para camuflar as transações. Foi pedida também a suspensão da inscrição de 2 advogados junto à OAB e do registro de 4 contadores. 850 milhões de reais de contas associadas à organização foram bloqueados. Segundo a investigação, os criminosos criaram 2 bancos digitais, onde ofereciam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial de forma oculta. Também foram abertas contas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias e com outros fins ilícitos. As contas desses 2 bancos digitais, hospedadas em bancos regulares, movimentaram 7,5 bilhões de reais. A organização também usou meios de pagamento com máquinas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada, permitindo a lavagem de dinheiro e pagamento de atos ilegais de forma oculta. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Estamos com o Jornal Repórter Brasil. Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h14, 7h14, continuamos com o nosso jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos para a previsão do tempo para hoje em Natal, para você que acompanha o nosso jornal Maricampo. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima para hoje 23 graus e a máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 62 e a máxima de 90%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Tábua de Marés, hoje, sexta-feira, 30 de agosto, Natal. Amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h21 e o pôr do sol será às 5h21. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi a 1h47 e a seguinte pré-mar será às 14h25. A primeira baixa-mar será logo mais às 8h11 e a seguinte baixa-mar às 20h24. O nível da água está descendo nesse momento, a baixa-mar será dentro de 2h57. Teremos 11h59 de sol, o trânsito solar é às 11h21. E agora está na hora do nosso InfoNews. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 30 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews com as últimas notícias do Brasil e do mundo para você. O TikTok acumula 15 bilhões de dólares em gastos dos consumidores no aplicativo, somando a Apple Store e Google Play ao longo de 8 anos de existência. A rede social de vídeos curtos é o primeiro app fora do segmento de games a alcançar a marca. Os números foram divulgados pela Sensor Tower. Ao considerar os aplicativos fora do segmento de games, o domínio do TikTok é ainda mais evidente. O YouTube e o Tinder são os únicos outros apps entre os 10 principais, cada um com cerca de 8 bilhões de dólares em gastos dos consumidores ao longo da vida na Apple Store e na Google Play. Quase metade dos gastos, 47%, ou cerca de 7 bilhões de dólares, veio da China, onde o app existe com outro nome, Douyin.
e os Estados Unidos estão na segunda posição, tendo contribuído com 3,2 bilhões de dólares em gastos dos consumidores ao longo da existência do TikTok, representando 22% do total global. Alemanha, Japão, Arábia Saudita respondem cada uma por 3% de participação. O TikTok surgiu em setembro de 2016 e ganhou o mundo um ano depois, mais precisamente em novembro de 2017, quando a ByteDance o comprou. O aplicativo agora ocupa o 5º lugar em downloads ao longo da vida, ficando atrás apenas dos 4 principais aplicativos da Meta: WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta sexta-feira tempo claro com névoa seca pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 15% a 65%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem poucas nuvens com névoa seca pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 36 graus. A umidade relativa do ar é de 12% a 45%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Ok, esse é o nosso Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Vamos juntos aqui na rádio que já virou mania por toda parte. E agora nós teremos aí o Radar Esportivo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere aqui na nossa sexta-feira, hoje 30 de agosto de 2024. E o Gabriel Araújo conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris, realizados neste ano. O atleta brasileiro confirmou seu favoritismo ao vencer a final dos 100 metros costas na classe S2, com tempo de 1 minuto 53 segundos e 67 centésimos, estabelecendo um novo recorde das Américas. Ao lado de Elizabeth Gomes, Gabrielzinho teve a honra de ser o porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura que ocorreu na última quarta-feira na icônica Avenida Champs-Élysées, em Paris. Essa vitória marca a 4ª medalha paralímpica de Gabrielzinho, que tem 22 anos. Nos Jogos de Tóquio, realizados em 2020, ele se destacou ao conquistar 2 medalhas de ouro nos 200 metros livre e nos 50 metros costas, além de uma medalha de prata nos 100 metros livre. Essa foi apenas a primeira prova de Gabrielzinho nas Paralimpíadas de Paris e ele ainda tem mais 4 competições pela frente. Os 50 metros costas na classe S2 em 31 de agosto, os 150 metros medley na classe SM3 em 1º de setembro, os 200 metros livre na classe S2 em 2 de setembro e os 50 metros livre na classe S3 em 6 de setembro. Nos Jogos Paralímpicos, a natação é a 2ª modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil. Até os Jogos de Paris, o Brasil já havia conquistado 125 medalhas na natação, 40 ouros, 39 pratas e 46 bronzes. O maior medalhista brasileiro da história da modalidade é Daniel Dias, que encerrou sua carreira com 27 medalhas, tendo subido 14 vezes ao lugar mais alto do pódio. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte para você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes.
Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Nesta sexta-feira, dia 30, a Caixa finaliza o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás, referente ao mês de agosto, com a realização do crédito para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 0. O Auxílio Gás é pago a cada 2 meses, seguindo o calendário do programa Bolsa Família. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na poupança Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil, basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. A Caixa paga nesta sexta-feira, 30 de agosto, nova parcela do programa Pede Meia para os estudantes nascidos nos meses de setembro e outubro. Com a ampliação do programa pelo governo federal, a partir deste mês, cerca de 1 milhão de novos estudantes passam a receber o incentivo financeiro. O benefício, no valor de R$ 200, será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, Pix e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O número de municípios onde há apenas um candidato disputando a prefeitura dobrou na eleição deste ano. De 108 cidades com candidaturas únicas em 2020, o Brasil terá neste ano 214 municípios com apenas um candidato, ou seja, basta apenas um voto para que sejam eleitos prefeitos. É o maior número de candidaturas únicas das últimas 7 eleições, quando começou essa série histórica no ano 2000. Esses dados foram sistematizados pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Na avaliação do presidente da CNM, Paulo Zielkowski, a hipótese mais provável é que os desafios de candidaturas em pequenas cidades desestimulam as pessoas a disputar essas prefeituras. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo nublado com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com chuva isolada à tarde. A temperatura marca mínima de 21 e máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 60% a 95%. Limoeiro do Norte, no Ceará, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura oscila de 21 a 35 graus e a umidade do ar é de 30% a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E olha só, gente, ainda não dá para saber a cor, mas Kátia Oliveira e Joyce Oliveira garantiram na manhã de ontem
a primeira medalha do Brasil no tênis de mesa dos Jogos Paralímpicos. Pelas quartas de final da classe WD5, as brasileiras derrotaram as egípcias Fauzia Yossani e Ola Soliman com parciais de 11-1, 11-7 e 11-4 e se classificaram para as semifinais. Como não há disputa pelo terceiro lugar na modalidade, quem avança entre as 4 melhores duplas já garante no mínimo o bronze. Kátia Oliveira e Joyce Oliveira enfrentam agora as sul-coreanas Seo Soo-yeon e Yeon-gil. As asiáticas são cabeças de chave número 1 do torneio, entraram de bi nas quartas e estreiam na competição na semifinal. Pela mesma classe, Carla Azevedo e Mariane Santos também jogaram pelas quartas de final, mas não tiveram a mesma sorte. Elas foram derrotadas na estreia pelas chinesas Liu Jingxu e Juan por 3-0 com parciais de 11-5, 11-4 e 11-2. Classificadas para a semifinal, as chinesas vão enfrentar as vencedoras do confronto entre as tailandesas Darat Zalut e Chichi Pariakboto Assirina e as italianas Michela Brunelli e Giada Rossi. Eu sou Kleber Salles e você conferindo aqui tudo sobre os Jogos Paralímpicos de Paris no nosso Radar Esportivo. Eu volto daqui a pouco. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7 horas 28 minutos, 7h28, tem mais informações para você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo. São notícias de Natal, do Rio Grande do Norte e do país. Vamos aqui com informações em nível local. Linhas de ônibus terão desvios de itinerários neste fim de semana na Zona Norte e Zona Leste da capital Natal. A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, STTU, informa que ocorreram desvios de itinerários nas linhas de ônibus neste sábado, dia 31, e domingo, dia 1º de setembro, na Zona Norte e na Zona Leste da cidade, respectivamente. No sábado, dia 31, amanhã, portanto, o desvio acontecerá na Zona Norte de Natal, devido a atividades da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN. A CAERN irá fechar a subida do viaduto da Redinha, sentido Igapó, das 7 da manhã às 17 horas para trabalhos na rede de esgotamento sanitário. Com isso, as linhas N08, Redinha Mirassol, via rodoviária, e N25, Redinha Bairro Nordeste, via Alecrim, terão seus itinerários alterados. Na saída do terminal, as linhas sairão direto pela rua Tenente Everaldo Borges de Moura, antiga rua Maruim, saindo pelo acesso ao trecho final da ponte Nilton Navarro, entrando na rua Conselheiro Tristão e subindo o viaduto da Redinha pela alça de acesso à Avenida Doutor João Medeiros Filho, de onde seguem seus itinerários normais. No sentido contrário, não há alterações. Os veículos de passeio também poderão utilizar o mesmo percurso do ônibus ou acessar a rua Conselheiro Tristão, fazendo retorno na altura do aeródromo, localizado na via. Já no domingo, dia 1º, o desvio será na Zona Leste da capital potiguar, pois em razão da realização de corrida, a Avenida Prudente de Moraes será interditada entre a Praça Pedro Velho e a Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, das 15 às 19 horas. Com isso, 2 linhas de ônibus serão desviadas. A linha 033, Planalto Praia do Meio, via BR-101, Avenida Prudente de Moraes, que será desviada no sentido Arena das Dunas a partir da Avenida Nilo Peçanha, pela Rua Doutor Manuel Dantas, Avenida Deodoro da Fonseca, Rua Olinto Meira, Avenida Almirante Alexandrino de Alencar e retorna para a Avenida Prudente de Moraes, de onde segue pelo itinerário normal. No sentido Ribeira, não há alterações. Já a linha 041A, Leningrado-Ribeira, via Avenida Prudente de Moraes, começará seu desvio a partir da Rua Ulisses Caldas, onde entra na Avenida Deodoro da Fonseca, Rua Olinto Meira, Avenida Almirante Alexandrino de Alencar e retorna para a Avenida Prudente de Moraes, de onde segue pelo itinerário normal. No sentido Ribeira, não há alterações. Os veículos de passeio poderão utilizar as avenidas Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Bezerra e Hermes da Fonseca para seguir no sentido Petrópolis, Zona Sul.
7h31, 7h31. Rádio Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas deixa eu falar nesta manhã, para você que acompanha a nossa programação, quero falar do kit da construção. Gente, kit da construção tá cada vez melhor, é verdade. Porque há mais de 30 anos, há mais de 3 décadas está no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana. Promoção da semana incluindo aí toda a parte elétrica, fios, cabos, disjuntores, tomadas, interruptores, lâmpadas LED e diversos. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar agora de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo, não esquecendo que daqui a pouco nós teremos aquele cafezinho matinal e quentinho de todas as manhãs. Vai ser muito bom. Vamos agora com informações. Eleições, pausa para campanhas pode prejudicar votações no Congresso. Os esforços e atenções estão voltados para os domicílios eleitorais. Com as eleições municipais batendo a porta, 65 parlamentares, entre deputados federais e senadores, que disputam cargos de prefeito, vice e vereador, se dividem entre o trabalho no Congresso e suas cidades base, em busca de votos. Enquanto isso, em Brasília, pautas importantes vão sendo deixadas para depois, como é o caso da regulamentação da reforma tributária. Eduardo Green, cientista político, diz que, pelo dado histórico do Brasil, é improvável que pautas relevantes sejam abordadas. Do ponto de vista do governo, a reforma tributária, que sequer começou a ser discutida. Eu acho muito difícil que até 12 de setembro Câmara e Senado consigam resolver um emaranhado de questões que envolvem a reforma tributária, quantidade de isenções, setores que estão pedindo para reduzir imposto. Muito, muito difícil. Em entrevista à Rádio Senado, o consultor legislativo de Direito Constitucional do Senado, Clay Telles, explica que o adiamento dessas discussões mais polêmicas não é só por uma preocupação quanto à repercussão eleitoral desses debates. Segundo Telles, quando adotado esse regime de concentração de votações, nem sempre as lideranças estarão presentes, o que dificulta a formação de consenso em torno desses temas. Por conta disso, no período de esforço concentrado, salvo quando extremamente necessário, a pauta do Congresso gira em torno de temas menos polêmicos, sobre os quais é mais fácil se atingir consensos. Outras medidas que envolvem as PECs, como a da saidinha, das drogas, que ainda dependem de aprovação de uma das casas legislativas, também devem ter suas votações adiadas. Esta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já liberou a presença dos deputados, prevendo a presença virtual nas votações em plenário. Apesar do anúncio de que o Congresso faria um esforço concentrado de votações até setembro para garantir celeridade nas votações mais importantes. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Mais do que uma escolha, tornar-se microempreendedor individual, MEI, foi uma necessidade para mais da metade das pessoas que tinham empregos formais e se tornaram MEI em 2022. Essa conclusão faz parte de um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estudo utilizou dados de até 2022, período em que o Brasil contava com 14,6 milhões de MEIs, sendo que 2,6 milhões aderiram à modalidade jurídica apenas no último ano do levantamento.
O IBGE tinha informações sobre experiências profissionais prévias de 2,1 milhões dessas pessoas. Os dados revelam que 1,7 milhão de MEIs haviam sido desligados de suas empresas, sendo por vontade própria, de forma involuntária ou por término de contrato temporário. Entre os trabalhadores que foram demitidos por vontade do empregador ou por justa causa, o IBGE identificou 1 milhão de pessoas, representando 60,7% do total de desligados que se tornaram MEIs em 2022. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte, Boa Vista em Roraima fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima é de 36 graus. A umidade do ar é de 50 a 90%. Palmas, no Tocantins, tem sol entre poucas nuvens. Temperatura mínima é de 22 e a máxima é de 37 graus. A umidade do ar varia de 25 a 65%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E começou os jogos, né? Começaram os Jogos Paralímpicos e o Brasil estreou com vitória no vôlei sentado na manhã desta quinta. As brasileiras do feminino golearam a Ruanda por 3-0 pela chave B da fase preliminar. A partida foi tranquila para o Brasil, que quando engrenou botou pressão para cima de Ruanda, que não teve como reagir. 3-0 com parciais de 25-13, 25-10 e 25-7. A seleção brasileira feminina de vôlei sentado volta à quadra amanhã às 15h pelo horário de Brasília para enfrentar o Canadá. A seleção brasileira masculina estreia a partir do meio-dia contra a Alemanha pela fase preliminar do vôlei sentado na chave B. Eu sou Kleber Salles e a gente confere juntos aqui as últimas da Paralimpíada de Paris 2024. Fique ligado aqui no nosso Radar Esportivo. A qualquer momento tem mais. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7 horas e 40 minutos, 7h40, 7 horas e 40 minutos, agradecendo aí a audiência de você que acompanha o nosso programa todas as manhãs, nos dá a alegria da sua audiência, deixando o seu recadinho no chat, interagindo conosco, participando com a gente, isso é muito bom. Rio Grande do Norte acumula 372 denúncias de infrações eleitorais, aponta TRE. Para disputar o pleito eleitoral 2024, os candidatos devem obedecer uma série de leis estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Um dos principais cuidados está relacionado à propaganda e a população pode ajudar nessa fiscalização através do aplicativo Pardal, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o site da plataforma, até a última quarta-feira, o Rio Grande do Norte já acumulava 372 denúncias de infrações eleitorais, sendo 126 relacionadas ao cargo de prefeito e 145 de vereador. De acordo com a juíza Sueli Silveira, membro
da Corte Eleitoral e presidente do Comitê Gestor do aplicativo no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do RN, o aplicativo entrou em operação desde o dia 16 de agosto, recebendo toda e qualquer irregularidade em publicidades, seja em razão do conteúdo ou da forma. A novidade deste ano está relacionada à possibilidade de denunciar propagandas irregulares veiculadas através de meios digitais. Para a identificação da denúncia é necessário apresentar a localização, descrição e a evidência com fotos e documentos. A capital Natal lidera o número de denúncias através do aplicativo com 53, conforme o esperado pelo TRE. Por ser a cidade com o maior eleitorado, sendo 575.629 pessoas aptas a votar. A sequência da liderança das denúncias continua com Parnamirim, 33, Apodi e Jardim de Piranhas, empatados com 22 e Mossoró com 20. Na região metropolitana, São José do Mipibu tem 15. Extremoz recebeu 6 denúncias e Ceará-Mirim 5. Algumas localidades do Rio Grande do Norte ainda não registraram queixas de propaganda eleitoral irregular, como João Dias. No município do Alto Oeste, por exemplo, o prefeito Marcelo Oliveira e o pai Sandi Alves foram assassinados em um atentado a tiros durante a manhã da última terça-feira. Dentro do sistema Pardal, as denúncias serão recebidas pelo analista do cartório responsável por realizar uma triagem com descarte das que não cumprem requisitos mínimos e por associação de similaridade. Caso a denúncia esteja regular, ela será encaminhada e poderá se tornar um processo no sistema judiciário. O aplicativo Pardal está disponível para sistema Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente. Após a realização da denúncia, o interessado recebe um número de protocolo que permitirá o acompanhamento da denúncia através do Pardal Web no site www.pardal.tse.jus.br. Aqui tem mais informações. O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alertou para o envio de e-mails fraudulentos supostamente enviados pela agência, indicando a realização de vistorias em empresas. Em nota, a entidade informou que os e-mails têm como remetente vistoria@anvisa.gov.br com o número de vistoria variando. Segundo a Anvisa, há relatos ainda de e-mails falsos enviados em nome da agência, abordando assuntos como procedimentos operacionais padrão, POP, e solicitações de pagamento, entre outros. Esses e-mails não pertencem à agência, caracterizando, portanto, tentativa de fraude, destacou a entidade. A Anvisa orienta o público em geral que, em caso de recebimento desse tipo de e-mail, não clique em nenhum link que registre uma denúncia. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste. São Paulo tem poucas nuvens com nevoeiro pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura varia entre 14 e 27 graus. A umidade relativa do ar marca de 30 a 100%. João Pinheiro, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo claro, com névoa seca pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima é de 31 graus. A umidade do ar varia de 20 a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a UEFA definiu ontem, dia 29 de agosto, os confrontos da primeira fase da Champions League 2024-2025, em sorteio realizado em Mônaco. É a primeira temporada com um formato de liga que substitui a fase de grupos. Manchester City e Paris Saint-Germain terão caminhos mais complicados nesse primeiro momento. Dos times do primeiro pote, aqueles com maior coeficiente da UEFA, o destaque é o Borussia Dortmund, que enfrentará o Real Madrid e o Barcelona na primeira fase para os confrontos do Manchester City, que irá rivalizar com o Inter de Milão, Paris Saint-Germain e Juventus. PSG, por sua vez, encara, além do City, Bayern de Munique, Arsenal e Atlético de Madrid na primeira fase. Ao todo, 36 clubes disputam a primeira fase da Champions League. O sorteio definiu os confrontos de cada uma das equipes. Cada time enfrentará 8 rivais durante a disputa de pontos corridos, com 4 jogos em casa e os outros 4 fora. Gianluigi Buffon e Cristiano Ronaldo foram homenageados antes do sorteio e responsáveis por selecionar as bolinhas. Além deles, a UEFA brincou sobre a confusão que o novo formato pode proporcionar aos torcedores. Alexander Ceferin, presidente da UEFA, Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo, Del Piero apareceram em vídeo divulgado pela entidade antes do sorteio. As datas dos confrontos serão definidas neste sábado pela UEFA. Os resultados de cada equipe são somados e classificados em uma só tabela, que definirá os classificados para o mata-mata da Champions League. Eu sou Kleber Salles e volto a qualquer momento com mais Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h48, 7h48, tá na hora de trazer ele mais uma vez, o repórter em ação, Paulo Isaías, com a nossa segunda edição do Repórter Brasil News. Tá tudo prontinho para mais uma edição, meu amigo Paulo? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O dólar está praticamente no mesmo valor, sendo vendido a R$ 5,51, enquanto o euro está na faixa dos R$ 6,16, segundo a Morningstar. O mercado está de olho nos dados de inflação nos Estados Unidos, já que há a chance de uma queda na taxa de juros por lá. Aqui no Brasil, a expectativa é pela decisão do Copom na próxima semana sobre a taxa Selic. No cenário brasileiro, os investidores estão atentos às novas projeções. A inflação medida pelo IPCA deve chegar a 4,25% e o PIB pode crescer 2,43% em 2024. Já o dólar, até o fim do ano que vem, deve cair para R$ 5,32, segundo os analistas. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. O Vini Júnior decidiu que não vai se transferir para a Arábia Saudita agora, mas as negociações continuam em aberto para 2025. A bola de ouro pesou na decisão dele de focar no Real Madrid, onde ele está disputando a premiação, e a Arábia Saudita também precisa ajustar o orçamento para essa contratação gigante. O Fundo Público de Investimento Saudita ainda quer muito o Vini por lá, oferecendo um contrato de 5 anos como jogador com 1 bilhão de euros e mais 10 anos como embaixador para a Copa do Mundo de 2034. Mas, até agora, nada oficial foi proposto, nem para ele, nem para o Real Madrid. Com a janela de transferências se fechando em breve, ficou mais fácil para todo mundo adiar as conversas e pensar com calma em 2025. E olha só, o projeto saudita não é só grana, mas também inclui ações sociais e educativas ligadas ao Instituto Vini. Então, por enquanto, o Vini vai continuar no Real Madrid, mas a ida para a Arábia Saudita ainda está longe de ser descartada.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O Botafogo está quase fechando a contratação do lateral direito Vitinho, do Burnley. O clube inglês deu sinal verde para a proposta de 8 milhões de euros fixos. O desejo do jogador em voltar ao Brasil ajudou a convencer o Burnley a aceitar a oferta. Embora o acordo esteja bem encaminhado, o Botafogo ainda aguarda a formalização do aceite para oficializar a contratação. Vitinho, que começou no Cruzeiro e passou pelo futebol belga antes de chegar ao Burnley, pode jogar tanto na lateral direita quanto na esquerda, além de atuar como ponta. O Botafogo também está de olho em reforçar a zaga para as quartas de final da Libertadores, enquanto segue liderando o Brasileirão e se prepara para o próximo duelo contra o Fortaleza. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Ana Carolina Vieira, conhecida como Baby, é um verdadeiro exemplo de superação. A brasileira de 30 anos venceu o ADCC, o maior evento de grappling do mundo, na última semana em Las Vegas, e conquistou um título que muitos achavam improvável. No ano passado, Ana passou por um momento difícil ao perder a final do Mundial de Jiu-Jitsu para a compatriota Gabi Peçanha. Ela sofreu um desmaio após um estrangulamento que não foi devidamente notado pelo árbitro. O incidente foi devastador para ela e a recuperação foi um processo longo e desafiador. Ana revelou que esse período foi extremamente difícil, com crises de pânico e ansiedade. Ela chegou a pensar em desistir da carreira, mas a ajuda da esposa e treinadora, Luana Alzugir, e da terapeuta Mary Oliveira foram fundamentais. Luana, que também é campeã mundial e do ADCC, desempenhou um papel crucial na recuperação de Ana, oferecendo apoio emocional e motivacional. Com o incentivo de Luana e o tratamento adequado, Ana voltou a lutar em março deste ano e conquistou sua vaga no ADCC através da seletiva, mostrando que estava pronta para retornar ao alto nível. Em Las Vegas, ela superou adversárias de peso, como Amanda Leve, Bia Mesquita e Helena Crevar, para garantir o título. Para Ana, essa vitória representa mais do que um troféu. É a confirmação de que ela pode superar qualquer obstáculo e recuperar a confiança em sua carreira. Ela destacou que a conquista do ADCC é uma prova de que não é a atleta derrotada do passado, mas uma campeã em pleno renascimento. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses. A situação é mais preocupante com a proximidade das eleições municipais, foi o que revelou uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado, que ouviu mais de 21 mil pessoas de todo o Brasil para entender o impacto das fake news e da polarização política. Outros resultados da pesquisa: 81% dos brasileiros acreditam que as fake news podem afetar significativamente o resultado das eleições e que é muito importante controlar essas notícias para garantir uma competição justa. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o analista de pesquisa, o José Henrique Varanda, do Senado Federal. Varanda, muito bom dia. Bom dia, José. Tudo bom? Tudo tranquilo. Vamos falar um pouquinho, repercutir essa pesquisa do Data Senado, Varanda. Quais são os principais canais em que as pessoas recebem hoje as fake news, as chamadas notícias falsas? Muito bem, José. A gente buscou avaliar a abrangência do fenômeno, né? E, bem, o IBGE já mostra pra gente que 98% da população tem acesso à telefonia celular. E o que nós constatamos na pesquisa é que 93% da população acessa redes sociais, inclusive considerando aplicativos de comunicação como WhatsApp e Telegram. E nessa população usuária de internet que nós avaliamos o impacto das notícias falsas, por entendermos que esse talvez seja o meio mais abrangente hoje disponível para essa disseminação. Então são mesmo as redes sociais, né? Por onde as pessoas mais recebem as notícias falsas, até porque também hoje é pelas redes sociais que as pessoas se informam, a maioria delas, e aí fica muito mais fácil, através dos mecanismos de link, compartilhamento, as pessoas mandarem notícias, e muitas delas são notícias falsas. Agora, as pessoas se sentem preparadas para identificar uma notícia falsa, Varanda?
Pois é, Josiel, depois que nós buscamos avaliar a abrangência, que 73% da população teve acesso a notícias falsas nos últimos 6 meses, nós avaliamos o preparo da população para lidar com isso, né? E aí é que o problema começa a ficar mais aparente, porque 50% da população, metade da população, considera difícil, muito difícil, reconhecer quando uma notícia é falsa ou verdadeira. Então, isso mostra a extensão do problema, né? A gente, hoje, com a polarização política no Brasil, vê muita questão do tema do controle das plataformas das redes sociais, a responsabilização das plataformas das redes sociais. Esse é um tema que está muito em voga. Já esteve desde a eleição e continua. Com essa pesquisa, o que você observou? Os entrevistados são favoráveis a um controle e responsabilização das plataformas de redes sociais com relação a isso? Pois é, antes até a gente avaliou o impacto, como elas percebem o impacto de notícias falsas em eleições. E o impacto percebido, ele é muito... 81% considera o impacto como muito impactante em eleições, o fenômeno. E aí nós fomos atrás de saber a opinião sobre que medidas poderiam ser tomadas. E aí nós temos que 81% é favorável que as próprias plataformas de redes sociais contenham a disseminação de notícias falsas pelas suas plataformas, pelas suas redes, né? E depois, como a gente está num contexto eleitoral e a Justiça Eleitoral editou uma série de regulações e regulamentações para conter a disseminação de notícias falsas para difamação de candidatos ou para algum candidato ter alguma vantagem devida, quase 80% da população, 78% da população é favorável ao controle de notícias falsas em redes sociais. Mostrando que sim, há ampla concordância com a gestão dessa questão. E o Senado também está discutindo projetos para responsabilizar as plataformas e também definir outros mecanismos para combate às fake news. Essa pesquisa, Varanda, ela será encaminhada para os senadores? Ela já foi encaminhada aos senadores, às assessorias de imprensa, né? Também fizemos encaminhamento, inclusive, para os tribunais eleitorais e regionais de todas as regiões, para que conheçam esses resultados e tenham respaldo, inclusive, porque eu imagino que um juiz eleitoral, na ponta, às vezes, tenha dificuldade de lidar com toda essa emergência das redes sociais e seus impactos nas eleições, né? E é importante que conheçam o respaldo público, o respaldo da opinião pública, né? Como pensa o brasileiro a respeito desse tema e quão abrangente ele é. Bom, você é o analista dessa pesquisa, Varanda, uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado, um universo de pessoas muito abrangente, mais de 21 mil pessoas de todo o Brasil foram ouvidas para entender esse impacto das fake news. E eu lembro aqui que o Senado também tem o Senado Verifica, que é através desse sistema de checagem, qualquer pessoa pode, inclusive, acionar o Senado Verifica para que possa saber se determinada notícia que ele viu ou ouviu ou recebeu no seu zap, pelas redes sociais, aquela notícia faz sentido ou se é uma fake news. Acho importante também, Varanda, que a gente pudesse trazer algumas informações que são básicas para que as pessoas possam ter como identificar as fake news, porque tem alguns aspectos, algumas características de fake news que são muito evidentes. Quais seriam as principais para que as pessoas pudessem ter mais facilidade na hora de identificar aquela notícia que é falsa e que ela muitas vezes até repassa sem saber? A gente avaliou, inclusive, a opinião das pessoas, o que leva outras pessoas a compartilharem notícias falsas. 31% acredita que as pessoas que compartilharam querem mudar a opinião dos outros. Esse foi o principal resultado. Mas 30%, por outro lado, falam que as pessoas compartilham por ter desconhecimento. E ainda há um pequeno grupo que diz que compartilha porque representa o que pensam, né? O fato eu não consigo analisar propriamente como que a sociedade vai se organizar com isso, mas é uma realidade, o que o Data Senado coloca, é uma realidade. Nós temos que buscar mecanismos de informação. Outro resultado, quanto menor a escolaridade ou quanto maior a idade da pessoa, mais difícil é reconhecer que aquela notícia é falsa.
Aí nós podemos falar dos grupos que não são nativos digitais, de um lado, e de talvez quem não tenha tanta escolaridade tenha um pouco mais de dificuldade ou confie mais em quem enviou aquela informação para ela. Então nós vamos ter que criar um arranjo com essas agências de checagem de fatos, o hábito das pessoas em checar as informações, em confirmarem, né, em terem sempre um cuidado, saber que se alguma coisa é muito viral. Eu acho que quanto mais viral é uma informação, acho que mais cuidado a gente tem que ter com ela, certificar que é verdade, se ela está sendo muito compartilhada. Não que não seja, pode ser, claro que boas informações também podem viralizar e se disseminar nas redes sociais. Mas acender aquele alerta, né? Mas dado que está tendo tanto impacto, está tendo tanta disseminação, não custa uma dupla checagem, né? Uma checagem com um pouco mais de carinho. E geralmente quando você recebe uma mensagem, principalmente pelo Zap, uma das características de fake news que eu vejo, geralmente quando a pessoa consolida que realmente é uma fake news, ela vem com uma urgência muito grande. Compartilhe sem dó, vão tirar do ar. Há sempre uma urgência muito grande em compartilhar essa notícia. Já acende ali um sinal vermelho para checar, para saber se aquela informação realmente é verdadeira e por que ela está sendo compartilhada com esse pedido de urgência tão grande, né? Cabe a cada um também já não sair compartilhando a primeira notícia que recebe, mas tentar pesquisar a respeito desse assunto. Algum outro assunto dessa pesquisa, Varanda, que você gostaria de destacar? Tem uma outra questão que a gente avalia sempre. O panorama político, ele é uma pesquisa histórica do Data Senado. Nós estamos na 21ª edição. Essa edição é em comemoração aos 20 anos do Data Senado. E uma série histórica importante da gente é o apoio à democracia. E o apoio à democracia como melhor forma de governo se mantém bastante alto. 66% da população acredita que a democracia sempre é a melhor forma de governo. Porém, há um crescimento, um leve crescimento da insatisfação com a democracia, né? Com a representatividade, com o status quo, o estado corrente da democracia. Mas também não muito acima do que já vinha em anos anteriores. Certo. As informações dessa pesquisa, elas estão disponíveis para qualquer pessoa, onde que a pessoa pode, se ela quiser se aprofundar nessa pesquisa do Data Senado, como é que ela faz? Perfeito. 100% de todos os dados, de todas as pesquisas produzidas pelo Data Senado são públicos, estão no portal do Data Senado, que fica na página do Senado Federal, né? senado.leg.br/institucional/Data Senado. E todos os dados, inclusive todas as tabelas, os cruzamentos, está tudo disponível para a população, inclusive microdados para pesquisadores que queiram trabalhar com esses dados. É sempre tudo plenamente disponível, tá? Nós temos muita confiança nos resultados gerados. Nós conseguimos entrevistar dessa vez 21 mil pessoas, porque a pesquisa ela teve abrangência estadual, então nós temos estimativas estaduais também para essa pesquisa. Ouvimos pelo menos 807 pessoas em cada um dos estados, tá? E com isso há bastante dados para a população trabalhar e conhecer melhor como pensa o cidadão. E não só sobre fake news, a gente trabalhou vários outros temas no panorama que estarão sendo divulgados nos próximos dias. José Henrique de Oliveira Varanda, muito obrigado, Varanda, pela sua participação aqui, a entrevista muito interessante. Esse tema realmente é um tema que tem surgido muito e as pessoas querem cada vez mais saber a respeito deste assunto. Obrigado, Varanda, e até uma próxima oportunidade. Parabéns. Perfeito, José. Um abraço, viu? Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h04, 7h04, final de mais um Jornal Maricampo, agradecendo o carinho, a audiência, você de casa, você do trabalho. E vamos encerrar a nossa programação trazendo o nosso quadro o Cafezinho Matinal. Vamos lá? Tá todo mundo preparado? Que delícia!
Hora do Café. Eita, vamos nós, está chegando a hora do café e a gente já manda aí o cafezinho matinal. Para você que está conosco todas as manhãs, cafezinho para Valéria Ferreira, o Marcos Brito, a Lucy Cleide, Denise Lisboa, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Leonardo, Elton Dionísio, Marcelo Dias, a Lucy Cleide, Valquíria, Valderi Alves, Ricardo Fernandes, Ricardo Pires, Edivaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento, Mônica Silva, pessoal da Esperança Usinagem, Alcinísio Melo, Cariane Ribalta, Ângelo, Cidinha do ABC, em Angicos, José Edivaldo, Silas Cruz, Mandibão, Lula Capistrano. Nossa, quanta gente bacana. Meu amigo Seu Guedes, Gunter, Gorete, todo mundo em nossa audiência. Também a acompanhar a nossa programação e participando desse cafezinho esperto, temos aí o nosso amigo Rubens. Alô, Rubens, do Kit da Construção e Frank. Toda vez que a gente chega lá, eles recebem a gente com aquele carinho, com aquele sorrisão orelhal. O Rubens nem se fala. E o Frank, aí é que eles atendem a clientela com aquele sorriso, com aquela educação, aquela elegância que eles têm de sobra, né? Sem falar no Seu Guedes também, que sempre... Ainda tem cafezinho, gente, por lá quando você chega no Kit da Construção, não é legal? Ele prepara o café em casa e ainda leva para o trabalho. Isso é bom demais. Então vamos lá, vamos servir o café para todo mundo. Vamos lá. Isso. Café aí para toda essa turma que acompanha também no nosso YouTube, através das redes sociais, do aplicativo e tudo mais. Mais café, isso. Não é para faltar ninguém. Eita, alô, Frank. Vamos agora mexer o café. Isso. No capricho. Vamos agora experimentar o café. Um brinde ao café. Gente, que delícia. É bom demais. Mas uma coisa que eu estou observando aqui, mas rapaz, o café hoje de Seu Guedes, olha só, o café de Seu Guedes, ele reservou hoje para tomar café, pão, batata doce, cuscuz, ovo de codorna e munguzá, o famoso chá de burro. Ô, Pedro Abacateiro, você tá vendo aí, né? Tá no chazinho de burro. Eita, coisa boa. Quem gosta é Rubens e Frank, né? Mas eu tô observando também que o Marcos Brito hoje o Marcos Brito invejou o Seu Guedes. Tá comendo batata doce, que é uma maravilha. Agora a batata doce dele hoje é com sardinha. Eita, umas 4 latas de sardinha aí. E o prato quase inteiro aí de batata. Aplausos para essa turma. Gente, bom final de semana a todos. Fiquem na paz de Deus. Segunda-feira nos encontraremos a partir das 7 da matina em mais um Jornal Maricampo. Trabalhamos no oferecimento Kit da Construção, de inverno a verão a melhor opção, e ainda Lamartine Locações. A gente se encerra muito bem o nosso programa trazendo aí a nossa mensagem reflexiva nesta manhã. E a nossa mensagem reflexiva diz o seguinte, atenção, para você que está acompanhando o nosso programa, a nossa mensagem reflexiva nesta manhã é o seguinte: uma mensagem muito bonita que eu quero passar para você. Desejo que você não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Bom dia!